Para começar, se apresenta, fala quem você é, tudo mais, como você se formou, aonde você se formou, o que que você faz, se apresenta aí. Beleza. Meu nome é Marcelo Vinícius Gomes, eu fiz arquitetura e urbanismo na Universidade Federal Fluminense. Na sequência, eu fiz engenharia de segurança do trabalho como pós-graduação. Fiz engenharia civil com todas as. Na sequência, eu fazia em paralelo com a arquitetura, então fui puxando as disciplinas que não eram comuns aos cursos. Fui desenvolvendo, depois eu fiz a engenharia de segurança do trabalho, depois fiz mestrado em engenharia civil, tudo na UF, tudo na Federal Fluminense. Me formei em 97, tenho 21 anos de formado, faço agora no meio do ano. E amo o que eu faço, é uma carreira que acho que se eu não fizesse isso, eu não sei o que eu faria da minha vida, porque eu amo o que eu faço e eu costumo dizer que eu sou privilegiado. Porque além de trabalhar na parte profissional como arquiteto, eu fui para a vida acadêmica porque eu tinha prazer em ensinar as pessoas. E aí acabei, depois do mestrado, comecei a dar aula na UF, foi meu primeiro emprego como professor substituto. Tive um contrato, né, de 2 anos. Depois eu fui para Plínio Leite, em Niterói, em 2003. Entrei como professor em fevereiro de 2003 na Plínio Leite. Em agosto de 2003 entrei na Uniswan como professor e ministrei aula nesses lugares. Na Plínio Leite eu fiquei 9 anos como professor. Na Uniswan eu fiquei até 2015 como professor, quando eu tive a ideia de criar o curso de arquitetura. Não existia o curso de arquitetura lá, só existia o curso de engenharia civil. E aí eu propus a criação do curso de arquitetura e aí eles me fizeram uma proposta para que eu coordenasse o curso. Que eu tava, né, eu criei o curso, criei ementa, criei tudo, todas elas. E fiquei como coordenador da Uniswan até julho de 2017. Em julho de 2017 eu saí, 14 de julho de 2017, 4 de agosto assinei contrato com o IBMR e estou aqui até hoje. Explica o que é arquitetura, o que é um arquiteto, porque muita gente já tem noção do que é um arquiteto, que ele é responsável por fazer projetos e atuar na área de interiores, mas muita gente não tem ideia de que urbanismo e paisagismo também entram nesse meio também. Até eu, antes de entrar na faculdade, eu não fazia ideia do que era urbanismo. Então, explica mais ou menos como é que é um arquiteto, o que que ele faz e o que é urbanismo também. Bem, olha só, a diferença latente, eu como engenheiro civil também, tem uma diferença muito grande dos cursos. São áreas muito parecidas, muito comuns de trabalho. É meio que uma completa a Uma outra, completa a mas outra. tem uma diferença muito grande. O arquiteto, ele tem uma formação voltada para projeto, desenvolvimento de projeto. E aí ele tem responsabilidades e tem deveres a serem cumpridos dentro da carreira dele. Com relação ao projeto, ele tem uma linha toda de projeto que ele aprende, que fala de vários temas de projeto, desde residência até um hospital. Isso é para que o aluno tenha várias vertentes e ele possa saber pesquisar em várias áreas. Porque você vai poder ser chamado para fazer um projeto de um ARAS, por exemplo. E aí você nunca fez um ARAS, mas você vai ter capacidade técnica para poder desenvolver, porque você vai pesquisar exatamente como os seus professores lhe ensinaram a fazer projeto de residência, com projeto multifamiliar, educacional, comercial, hospitalar. O que mais tem é projeto. Assim. Exatamente. E aí você tem essa linha, tem a linha de projeto de paisagismo, em que o arquiteto é um arquiteto que é voltado para a área de paisagismo dentro da formação, e o urbanismo é o único profissional que ele é capacitado para assinar um projeto de uma cidade. O desenvolvimento de um projeto de uma cidade é feito por um arquiteto. O desenvolvimento do projeto das ruas, áreas de acesso, isso tudo é função do até arquiteto. bom você estar explicando isso, porque só te cortando, porque muita gente, o que eu mais escuto é falar que arquiteto só faz casinha e que arquiteto só desenha, mas é totalmente ao contrário. Se fosse só isso, seria até bem fácil, mas não é tão simples assim. Foi considerado, por uma pesquisa, um dos cursos mais trabalhosos, ou se não o eu mais lembro trabalhoso. Que você compartilhou isso no Facebook, até comentei com meu pai, do que medicina, porque muita gente acha que medicina é o curso mais cansativo que tem, mas é o curso que é mais trabalhoso de uma formação, em que tem uma dedicação muito grande. Você não vai ler grandes livros, mas você vai ter muita dedicação para a execução de projetos de arquitetura. É porque a gente também está sempre pesquisando, sempre procurando conversar, e eu pelo menos eu sou assim.
eu procuro também muito conversar com outras pessoas da mesma turma ou professores e também observo muito o comportamento das outras pessoas. E também a gente, que muita pessoa não sabe, mas a gente praticamente não dorme, assim. Eu até quando entrei para a faculdade descobri que existe uma vida na madrugada, que não é muito bonita não, mas eu trabalho muito, faço muita coisa na faculdade na madrugada, sim, vou dormir super tarde. Mas a Eu gente costumo pesquisa dizer, muito, a gente tem que correr muito atrás de muita informação, assim. então, é uma gama de informação muito grande para que você desenvolva um bom projeto de Sim, arquitetura. Né? Hoje em dia tem a facilidade dos softwares. Eu me formei desenhando na mão, então era muito mais complicado, era muito mais trabalhoso e demorado. Hoje existem softwares que te ajudam, sim, né? Mas a gente não pode perder a essência do desenho à mão, porque é ali que a concepção sai mais interessante. E a desenvolvimento, não adianta você desenvolver um projeto lindo, maravilhoso, se ele não funciona. Na hora de você executar, a funcionalidade dele não é boa, o espaço, a acústica, o clima, tudo tem que ter um conjunto, né? Tem que ser harmonioso. você sempre quis fazer o curso de arquitetura já desde novo, já era seu intuito fazer arquitetura, ser arquiteto, ou você tinha outros planos assim quando você era Bem, mais novo? quando eu era bem novo, eu sempre gostei muito de desenhar, e desenhava bem. Então isso me encantava, né? Eu Isso é queria um dos sempre, motivos de eu foi entrar pro curso também. um dos motivos de eu ir para essa área. Mas antes, eu queria ser engenheiro naval, mas por conta de dois motivos. Um, ser militar, e o outro, era a única carreira que me levava a ter as duas formações. Ser militar E e conseguir ter exercer arquitetura. a questão de desenho. E aí depois eu enveredei para a área fiz vestibular para arquitetura e me encantei, porque é muito difícil um aluno, você com 17 anos, decidir o que você quer da sua vida pro resto da sua vida, né? Na Porque época que você fez a prova para entrar na universidade, ainda era aquele lance de fazer a prova específica da faculdade, que nem a sim, UERJ hoje. tinha, até hoje tem, né? Habilidade É porque o Enem específica. também é bem recente, né? O Enem não é muito antigo assim. Então as faculdades têm o TDAH que a gente chama, que é o teste de habilidade específica. E esse teste de habilidade é para que você saiba se você tem noção de proporção de desenho e saber desenhar à mão. Né? É isso que as faculdades federais fazem. Então, ela já embarrera uma quantidade de alunos para que ele nem faça a prova. Você não consegue fazer a prova do vestibular, do Enem, mas se você não passar nessa prova de habilidade, você não entra. Tem até lá nos Estados Unidos, pelo menos, tem muita faculdade assim, tem meio que um teste de aptidão antes de você passa pelo processo vestibular, mas também tem meio que uma prova interna da A faculdade. formação na Europa e nos Estados Unidos é um pouco diferente. Você precisa provar que você tem habilidade. Sim. Na Alemanha, por exemplo, você tem que fazer carpintaria, marcenaria antes de entrar na faculdade. Você tem que ter uma habilidade com a madeira antes de entrar na faculdade. Então, tem Muito diferente do que aqui. Algum que você pensou em desistir do curso assim? Que o curso de arquitetura é muito pesado. Tanto de arquitetura como de qualquer curso, na verdade. Independente de você estar fazendo por gostar, é pesado demais você fazer, porque é muito tempo de estudo, é muito trabalho, é muito material que você tem que pesquisar, que você tem que ler. As provas também não são fáceis. Fora que, às vezes, a pessoa trabalha, concilia com o trabalho, tem gente que tem família, tem gente que faz estágio, e é meio difícil conciliar tudo também. O que eu posso dizer é o seguinte, eu fui criança muito pobre. E aí, chegou uma época da faculdade que eu via a minha família em dificuldade, meu pai, na época, perdeu até o emprego, e foi difícil para mim. Eu precisava optar, eu já estagiava, ganhava pouco, mas uma remuneração, e pensei em desistir para poder trabalhar para ajudar em casa, né? Ajudar meus pais. Meu pai não deixou eu desistir. Ele falou, não, isso você vai até o final, você vai se formar. Eu demorei 7 anos para me formar, dos 5 anos que é o normal, porque eu trabalhava. Não só por isso, e a UF também tinha muita greve. Então teve greve peguei 3 greves de 3 meses, ou seja, um ano perdido. Né? Um ano só parado. Fiquei um ano praticamente parado por conta de greve da faculdade. Mas eu pensei em desistir, mas foi não porque não gostava, eu amava o que eu fazia, mas era mais por necessidade financeira da minha família. Mas graças a Deus meu pai segurou a onda e falou que eu tinha que levar até o final. E aí eu segui
e não me arrependo. Fiz. Na época, assim, quando você se formou, tu conseguiu um emprego logo de cara, o mercado de trabalho, provavelmente é bem diferente do que é hoje. Na verdade, o que acontece? A carreira sempre oscilou. Ela vai oscilar a vida inteira porque é o termômetro a construção civil é o termômetro da economia. A economia está bem, a construção civil está bem. Eu tenho até comentado isso com uma galera, que tá todo mundo falando que quem se forma esse ano tá muito ferrado. Que o país está totalmente quebrado. Só que eu falei com eles que o Brasil sempre foi assim, sempre teve aquela queda e depois meio que ia se reerguendo um pouco. Então eu até comentei com eles que a tendência daqui a uns 2 anos, pelo menos para nossa área, assim, dá uma melhorada em questão de obras. Eu acredito que até antes, tá? Assim, eu vou te falar que eu a vida inteira vivi disso. Né? Então, desde que eu entrei para a faculdade, estagiário, assim, eu estagiei muito cedo. Assim que eu entrei para a faculdade, eu já desenhava bem e já tinha feito um curso técnico antes, de desenho de planta baixa, corte, fachada, essas coisas. Então eu já desenhava e comecei a estagiar logo em obra, que era onde dava mais retorno financeiro. Então eu nunca fiquei parado, pra você ter noção. Eu sempre emendava um estágio no outro. E mesmo em crise, entendeu? Quando eu me formei, foi a única época, graças a Deus, que eu fiquei desempregado. Eu me formei em julho de 1997, e aí eu estava estagiando, prossegui até o final do ano. A pessoa com quem eu trabalhava não assinou a minha carteira, mas me pagou o salário de arquiteto recém-formado. No final do ano, acabaram as obras, eu fui desligado. E aí eu fiquei janeiro e fevereiro parado, mas botando currículo em tudo quanto é lugar. Só que quando eu me formei, eu já tinha uma experiência muito grande. Eu já tinha uns 5 anos de experiência como estagiário e já era responsável, já tinha uma bagagem boa. Então, o que eu recomendo aos alunos é que não se preocupem em se formar rápido, mas que peguem experiência de mercado, que é isso que vai enriquecer o teu currículo. É isso que é uma das minhas maiores preocupações, porque eu não consegui estagiar até agora e eu nunca trabalhei. Então tem aquela preocupação de que eu vou me formar, se tudo der certo no próximo ano, eu vou sair da faculdade e meio que não vou ter experiência, não vou ter noção das coisas. O ideal é que você... Entendeu? E tem muita gente que também tem essa preocupação de terminar a faculdade logo nos 5 anos. Sim. E é até uma pergunta que eu tinha separado, que é por que muita gente demora uns 6 anos ou mais para terminar o curso de arquitetura? Primeiro, pela dificuldade dele, tá? E segundo, que exatamente isso. As pessoas, quando trabalham, você não consegue fazer a faculdade. É muito difícil. É muito difícil conciliar. Então, eu perdi algumas... Teve período que eu peguei 3 disciplinas, passei em uma, pedindo pelo amor de Deus, professor, porque eu tinha uma obra gigantesca, que eu era estagiário e não conseguia dar conta. Faltava. Então, é uma consequência, né, da carreira. Você trabalhar numa área que vai te tomar muito tempo, e assim, quando é você no estagiário e eu dava conta do serviço, aí que o engenheiro da obra deixava tudo falam comigo. Que entra muita gente no curso no início, daqui a pouco vai meio que filtrando a galera, assim, Sim. Vai sendo bastante... Primeiro que tem que ter força de vontade. Eu acredito que é uma carreira que dá retorno financeiro, eu posso dizer isso. Hoje eu tenho uma família, eu tenho um apartamento, carro, tudo graças à engenharia e arquitetura. Né? Então, assim, eu devo a minha vida à minha profissão. Se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu não teria o que eu tenho, entendeu? Você que atua nas duas áreas, assim, tanto na arquitetura quanto na engenharia, você vai saber me explicar melhor por que rola tanta rixa, assim, entre a galera de arquitetura e engenharia. Eu já tive aula nas duas turmas, porque lá na Uniswan a gente tem... Eu já tive aula umas 4 matérias já na turma de engenharia. E é muito estranho, porque o pessoal de arquitetura meio que acha a galera de engenharia burro, porque a gente acha... pelo menos, eu não posso falar por mim, mas tem uma galera que acha que o arquiteto tem todo o trabalho e entrega tudo já semi-pronto. O engenheiro ele não tem trabalho de quase nada. E o engenheiro acha que o arquiteto é meio que o farrapo dele, assim, é meio que o empregado, porque ele acha que tem todo o trabalho, que ele tem que fazer toda a parte de cálculo estrutural, e a gente meio que dá dor de cabeça para eles. Se as duas profissões entenderem que elas se completam, sim, eu acho que isso vai parar. Mas é difícil, porque uns acham que um toma o espaço do outro. E não existe isso. O que existe é o seguinte, o arquiteto tem que pensar que ele tem que fazer toda a compatibilização de projeto, ou seja, ele desenvolve a placa, né, estética, funcional, e o engenheiro ele vai construir isso na maioria das vezes. Ele vai fazer a parte, deixar a parte funcional e estrutural perfeita para que aquilo fique em pé, para que viabilize isso. Então o arquiteto, por muitas vezes, ele ousa em balanços, ousa na parte estrutural, e é isso que o arquiteto também tem que perder um pouco.
Ele tem que saber que o que ele está projetando é ficar em pé, é viável financeiramente. Eu acho que falta até também da parte do arquiteto ter aquela curiosidade de querer saber como as coisas funcionam. Eu, pelo menos, eu tenho essa curiosidade. Eu gostei de ter algumas aulas na turma de engenharia, porque eu tinha curiosidade de saber como algumas coisas que eu projetava funcionavam e como era feito para realmente, daqui a pouco, ter aquela forma toda feita. Por isso que eu falo para os meus alunos que eles têm que ser técnicos. Não adianta ele ser só artista. O artista ele vai projetar lindo, maravilhoso, mas não vai ter tanto mercado quanto aquele arquiteto que é mais técnico, que vai fazer os elementos e vai saber, ó, isso aqui eu sei que fica em pé. Se vai gastar mais ou menos é outra história. E aí o engenheiro ele é uma pessoa muito mais de execução. E ele faz os projetos estruturais e aí tem mercado para todo mundo. O engenheiro é aquele profissional que ele é ortogonal, ele é reto, para ele 2 e 2 são 4 sempre, ele quer tudo muito matemático, entendeu? E ele vai criar, olha só, essa estrutura tem que funcionar desse jeito, ele é metódico na maioria das vezes, para que tudo funcione de forma correta. Então, o arquiteto ele tem que entender isso. Eu percebi isso muito quando uma galera de engenharia reclamava que hoje em dia quase não se trabalha com pavimento tipo. Eles reclamam muito disso, muito mesmo. E aí os arquitetos, eles têm que ter mais harmonia com o engenheiro. Sim. Entendeu? Na hora que a gente faz o projeto de arquitetura, vai para a mão deles para fazer estrutural. Não que o arquiteto não possa e não saiba desenvolver, sabe e deve saber. O problema é que a gente acaba não perdendo tempo com estrutura e bota na mão do calculista. Até porque ele pode ter um pouco, porque eles têm aula mais disso. É a mesma coisa é o seguinte, o arquiteto ele tem 7, 8 disciplinas de projeto de arquitetura, fora de projeto de urbanismo, fora de projeto de paisagismo. Ou seja, projetar é a alma dele. Né? E o engenheiro ele tem disciplinas de cálculo, tem de estrutura metálica, cálculo de madeira, de concreto armado 1 e 2, enfim, ele tem toda a parte estrutural enraizada. Então ele vai saber as alternativas de pegar um balanço maior com uma laje menor, algumas alternativas, podem ser mais caras ou mais baratas. Mas é isso que o arquiteto tem que entender, tem que usar o engenheiro como parceiro e não como inimigo, entendeu? Não pode ter essa rixa. Todo uma dúvida também de algumas pessoas é que todo arquiteto assim ele pode ser urbanista, porque tem muito arquiteto que não é urbanista. Que áreas que o arquiteto pode atuar assim? Tem área de paisagismo, tem área de, olha só, paisagismo, restauração do patrimônio histórico e público. Na verdade, restauração é o único profissional que pode assinar um projeto de restauro é o arquiteto. Ele tem formação para isso. Para mim, assinar e dar conta dessa área de restauro. Não pode, só o arquiteto. Isso era uma determinação dos engenheiros que os arquitetos pegaram de volta. Né? Então, a assinatura de um projeto de restauro é só o arquiteto que pode. Nem de nenhum projeto mais o engenheiro pode Não pode mais assinar. Isso porque é um pouco simples. O engenheiro ele não tem nenhuma disciplina de projeto de arquitetura na formação dele. Nenhuma. Ele vê desenho de arquitetura e o conceito do que é arquitetura, mas ele não só para saber identificar, né? Ele não tem aula de projeto. É a mesma coisa que mandar um arquiteto executar uma ponte ou um viaduto. Não vai saber porque ele não teve aula disso. É um pouco óbvio, entendeu? Então, o engenheiro ele não pode assinar uma coisa que ele não teve aula na faculdade. Tem algumas pessoas também que acham muito que não sabe desenhar e não tem muita criatividade, meio assim, elas acham que não pode ser um arquiteto ou uma arquiteta. Quais são as qualidades meio para se fazer o curso de arquitetura, para fazer tanto arquitetura como engenharia também, para as duas áreas? Olha só, para arquitetura, o principal é você ter a visão espacial. E isso, além disso, é estimulado na faculdade. Você tem disciplinas que estimulam a visão espacial, como a geometria descritiva, que ela é para isso, para estimular a visão espacial. E hoje em dia, você tem os softwares que facilitam essa questão do desenho. Na minha opinião, era fundamental que o aluno tivesse um mínimo de noção de desenho. Eu particularmente, por mais que dê mais trabalho, como você já falou, que leva muito mais tempo, eu acho muito mais bonito e eu gosto muito mais de fazer a parte à mão. Ainda mais porque eu também não sou muito familiarizado com CAD, eu meio que não me dou muito bem com... Eu mexo porque eu fiz o curso antes da faculdade, aprendi na faculdade, mas eu não gosto, não é muito meu ponto forte. Eu gosto muito do sketch, é porque eu meio que sou viciado no sketch assim. O grande lance é o seguinte, essas
formas de representação hoje são fundamentais para que você trabalhe. É porque também você tem muita facilidade de pegar sozinho em casa, sem ter que fazer curso, Sim. sem ter que fazer nada. Eu peguei um sketch, tipo assim, num final de semana, pra você ter noção. Eu peguei sketch porque eu detestava fazer perspectiva. Aham. Aí eu fazia um trabalho em perspectiva que eu não queria fazer. Eu parei um domingo de 8 da manhã até umas 6 da tarde para aprender a mexer no sketch, para só fazer uma modelagem, pegar a imagem e imprimir, para não ter que fazer perspectiva. Esses softwares eles facilitam muito a vida e agilizam muito, que hoje em Sim. dia, com essa velocidade que todo mundo tem, não dá para você ficar só desenhando na mão. Mas a concepção do projeto, o ideal é que fosse na mão. Então, o arquiteto, o ideal é que ele tenha um mínimo de habilidade manual e essa noção de espaço, a noção de proporção. Até porque senão ele fica muito escravo do programa também. Exatamente. Então, isso é um ponto. E o engenheiro civil, ele precisa gostar de matemática, gostar de física, gostar de química. Não tem Ele como. tem que ser exatas, Não né, tem área como. enraizado, entendeu? Porque se ele não tiver essa vontade e o gosto pela matemática, física e química, ele não vai desenvolver um bom trabalho. Ele não vai desenvolver uma boa formação acadêmica, entendeu? Meio que para terminar, mas não terminando. A gente falou sobre o lance da rixa de arquitetura e engenharia. Tu meio que já viu arquiteto e engenheiro batendo boca assim, ao vivo, assim, Já. em obra. Deve Já. acontecer com muita E frequência. isso era uma coisa que me incomodava muito como fazendo arquitetura. Por isso que eu fui fazer engenharia. Foi exatamente por isso. Porque eu não queria passar vergonha para engenheiro. Sabe como é que é? Entendi. Então, eu falei, não vou passar vergonha. Não vai E dar aí, nem chance não vai dar dele nem meio chance. que argumentar assim. Entendeu? Então isso me incomodava muito. Que hoje eu vejo que não tem que ter isso. Eu acho que tem que ser harmonioso. Assim, vamos pensar nisso aqui junto? Me dá a tua opinião, eu vou dar a minha, vamos chegar num E consenso. seria muito legal até que o pessoal que faz arquitetura pensasse desse modo de querer fazer engenharia e o pessoal que faz engenharia também querer fazer arquitetura, para ter a visão dos dois lados, assim. E quais são os arquitetos que são as suas maiores referências, assim? Eu tenho dois arquitetos que eu me inspiro para projetar e gosto da forma, né? Um é o Richard Meier, que é um arquiteto americano, e o outro é o Santiago Calatrava, que é engenheiro e arquiteto. Eles são muito bons. E são as minhas referências mundiais, né? Nacional, eu gostava muito do Lúcio Costa, que se foi, era um urbanista fantástico. Todo mundo fala de Brasília, fala em Oscar Niemeyer, né? Mas Sim. quem projetou É Brasília porque foi o Lúcio a Costa. gente daqui, o pessoal que é meio leigo, assim, que não conhece do assunto, só lembra do Niemeyer. Só lembra do Niemeyer. Mas todo o projeto de Brasília foi o Lúcio Costa que fez. O plano diretor da Barra foi o Lúcio Costa que fez. Então eu acredito que o Lúcio Costa era um arquiteto mais completo, entendeu? O nacional dele eu gostava muito. E obras, assim, obras desses arquitetos que você gosta, assim. Inclusive, a gente tem muitas obras deles aqui no Rio de Janeiro. Sim, Santiago Calatrava tem um museu, né? No Museu da Manhã, Da que Manhã, muita gente não sabe, mas é que é dele. de Santiago Calatrava. O Richard Meier tem um prédio no Leblon, e muito pouca gente Eu sabe não disso. sabia disso. O Richard Meier tem um prédio comercial no Leblon. Eu, não projeto sabia. Eu vou dele. até procurar depois, eu não sabia mesmo. Pode procurar. Bota lá Richard Meier Leblon, você vai achar. Existe uma catedral feita pelo Richard Meier, que eu sou apaixonado por ela. E tem sempre uma edificação que você fala, cara, se eu queria ter projetado isso. Eu sou apaixonado por uma edificação de um arquiteto que não é muito conhecido, que é a Opera House, que é um teatro na Baía de Sydney, na Austrália. Ah, eu sei qual que é. Inclusive, Eu sei porque eu sou apaixonado pela Austrália, então, e eu tenho muita vontade de ir em Sydney. eu tenho ela aqui. Exatamente. Quando tu, provavelmente, sempre quando procura sobre a Austrália, já aparece logo de cara. Exatamente. E assim, o fundo do meu Facebook é ela, assim, eu sou apaixonado por essa edificação em si, não exatamente pelo arquiteto, mas pela edificação em si. Uma dica, para encerrar, uma dica para quem está fazendo arquitetura e engenharia ou quer fazer arquitetura e engenharia para ser um bom profissional. Uma maior dica, você que já atuou um tempo nas duas áreas. Tem que ter muita força de vontade. E eu falo até que é mais importante do que você ser o melhor aluno ou ser o aluno que tem o melhor desempenho, ser o profissional mais dedicado. A dedicação, ela é fundamental. Então, quando você vê um profissional que tem boa vontade de aprender,
Eu tinha um chefe que o melhor de tudo é você buscar o melhor de cada chefe. O que é ruim você descarta, mas você acaba pegando o que é melhor dele. E tinha um que falava para mim assim: tome uma bronca porque fez errado, mas não tome uma bronca porque deixou de fazer, porque foi inoperante, porque se omitiu. Então tenta. E aí sempre mostrar a boa vontade. Isso é fundamental em qualquer profissão. E na profissão de engenheiro, de arquiteto, você precisa ter boa vontade, você precisa ter raciocínio rápido. E para os engenheiros, a matemática faz isso, para quem não sabe. Por que tanta matemática? O raciocínio lógico, o raciocínio rápido do engenheiro é por conta de muita matemática que ele vê. Precisa ter noção, os maiores controles das empresas multinacionais, quem é o controle? É a pessoa que pensa na parte financeira da empresa. São engenheiros. Civil, mecânico, de qualquer área. Então, sempre tem um engenheiro. Sempre tem um engenheiro. Por quê? Pelo raciocínio. É um engenheiro que faz uma pós em finanças para entender de números contábeis, né? Não números por números, mas números contábeis, balancete, tudo. Que faz uma pós em finanças e acaba indo para essa área. Então, é o raciocínio rápido, matemático, que leva a esses profissionais de sucesso.